dia, meus amores. A aula de hoje é sobre o relevo do Brasil e a hidrografia do Brasil. Então, nós vamos ver sobre o relevo e a hidrografia. O relevo é o estudo das formas da Terra. Então, o relevo é o estudo das formas que a Terra apresenta, as formas que a Terra apresenta. E a hidrografia é o estudo de quê? Da água. Então, hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividadezinha, que foi para casa, a página 38 e 39. E logo no finalzinho da aula, a tia vai fazer a atividade junto com vocês. Então, você já pega o livro e já coloca do ladinho de vocês, porque logo depois que a tia terminar de explicar novamente sobre a hidrografia, nós vamos fazer a nossa tarefinha, a nossa atividadezinha do livro. Então, eu já coloco o livrinho do lado. Agora, nós vamos fazer a correção falando sobre relevo. Na primeira questão, que é na página 38, tá pedindo para você colocar V nas frases verdadeiras e F para as falsas. Na primeira alternativa, tem assim: denominamos de relevo um conjunto de formas presente na superfície terrestre. É um conjunto de formas presente na superfície da Terra? Sim, é o conjunto de formas que a superfície da Terra apresenta. Então, é verdade. Nós temos as formas de planaltos, planície, depressões, montanhas, vale e outros. No segundo parentezinho, no segundo quadrinho, o relevo sofre alterações ao longo do tempo apenas por condições naturais e não pela ação do ser humano. É falsa. Por que é falsa? Por que é falsa, tia? Porque o ser humano é o que mais interfere na nossa formação do relevo. O ser humano é o que mais provoca mudança na formação do relevo. Então, essa alternativa é falsa. No terceiro quadrinho, as principais formas de relevo são ilhas, dunas, patamares e chapadas. Então, ilhas, dunas, patamares e chapadas são as principais formas de relevo? Negativo. As principais formas de relevo é planalto, depressões, planície. Essas sim são as principais formas de relevo. O quarto quadrinho são variantes de relevo, serras, chapadas, tabuleiros, montes e patamares. Correto. Essas também são formas de relevo. Essas também são formas de relevo. Tabuleiros, montes, patamares são formas de relevos. O último quadrinho, o ser humano transforma o relevo? Com certeza. O ser humano é o que mais transforma. O ser humano é o que ele mais transforma o relevo, é o ser humano. Vamos para a segunda questão, só é para você desenhar, né? O conjunto de serras. Então, capricha aí no desenho, você vai desenhar o conjunto de serras. Na terceira questão, grande extensão de terrenos plano ou levemente ondulados, com baixa altitudes. Número 1. A superfície plana ou levemente ondulada que se estende em terrenos elevados. Número 2. O 3. Áreas ligeiramente plana com altitude elevada e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Estou lendo
as alternativas aí para vocês completarem a cruzadinha. Depois nós vamos completar a cruzadinha. Primeiramente, nós vamos ler a numeração. O número 4. Áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversas. A 5. Áreas rebaixadas em relação ao nível do mar ou às áreas vizinhas. Então, nós lemos as 5 e agora nós vamos completar a cruzadinha. O número 1 vai ficar o quê? A definição. A número 1 você vai colocar planície. Número 2, a resposta correta é planalto. O número 3, a resposta correta é chapada. E número 5, depressões. E a 4? A 4 você vai colocar serra. Então ficou assim. A resposta da pergunta 1. Planície. A 2, planalto. A 3, chapadas. A 5, depressões. A 4, ficou serra. Na quarta questão, você vai desembaraçar essas letrinhas que estão tudo aí embaraçadas. A primeira palavra vai ficar qual forma de relevo? Monte. A segunda, vale. A terceira, dunas. E a última, serra. Então, vai ficar monte, vale, dunas e serra. São as 4 formas de relevo. Agora, você vai virar a página, na página 39, e vamos continuar a nossa correção. E vocês estão gostando das aulas? Quem estiver gostando, dá um tchauzinho lá pra tia, dá um presentezinho lá pra tia. Oi, tia, eu tô gostando da aula. Nessa semana, a tia já vai fazer a correção. A tia recebeu os trabalhos. Aí a tia já vai fazer a correção do trabalho que foi para vocês fazer em casa. Então, espero que todos tenham respondido, que todos tenham enviado o trabalho para a tia dar só notas boas. Na quinta questão, tem as formas de relevo aí. Você vai colocar nesse espaço as palavras em relação a relevo. Na primeira imagem, vai ficar um vale. Vale. A primeira imagem, você vai colocar vale. Na segunda imagem, vai ficar dunas. Na terceira imagem, vai ficar ilhas. Na quarta, monte. E na última imagem, é uma planície. Na sexta questão, você procure as palavras aí no caça-palavra de 3 formas de relevo, as 3 formas principais que a tia falou. Já falou no texto, já falou na aula com slide. Então, é as 3 formas do relevo terrestre. As 3 formas que apresenta do relevo terrestre é planalto, planície e montanhas. Na sétima questão, é muito fácil. Você só vai pintar as formas de relevo. Você vai pintar as principais formas de relevo encontrada no Brasil. Encontrada no Brasil, meu amor. Vocês prestem atenção, vocês leiam o enunciado da questão para poder responder. Você vai pintar planície,
o quadrinho da planície, vai pintar o quadrinho da depressão, o quadrinho das chapadas, das serras e do Planaltos. Você vai pintar essas 5 quadrinhos, os 5 quadrinhos: planície, depressões, chapadas, serras e Planalto. São essas formas que o Brasil apresenta, as formas de relevo que o Brasil apresenta. E na 8ª você vai usar a sua criatividade aí e desenhar aí. A tia já havia falado dessa correção na última aula. Aí a tia teve algumas coleguinhas que não responderam, aí a tia hoje reforçou novamente a correção. Quando começar as aulas, eu não quero ninguém com atividade em branco. Então eu reforcei novamente para ninguém deixar atividade em branco. Corrijam e no finalzinho dessa aula, a tia vai fazer atividade com vocês sobre hidrografia. Então, já é para fazer durante a aula a nossa atividade falando sobre hidrografia, que é a página 43 e 44. Logo após a aula, nós faremos a nossa atividade da página 43 e 44. E atividade para casa, que é atividade, porque essa aula é uma aula presencial, é como se fosse, uma aula presencial. Então eu espero que vocês estejam assistindo todos os dias. Então as atividades que é realizada durante as videoaulas é como a gente estivesse fazendo em sala de aula. Vocês fazem logo que a tia estiver fazendo com vocês. E a tarefinha de casa ficou para você responder a página 42, 94 e 95 da atividade que fica na atividade de reforço. Tá bom, meus amores? Agora acompanha a tia falando sobre hidrografia. Então, meus amores, nós fizemos a correção da página 38 e 39, falando sobre relevo. Aí agora a tia vai falar um pouco mais sobre hidrografia. E antes de nós terminarmos a nossa aula, nós vamos fazer a nossa atividade sobre hidrografia, na página 43 e 44 do nosso livro didático. Então, vocês colocam o livro aí do ladinho de vocês, porque antes de terminar essa aula, a tia vai fazer a atividade com vocês, da página 43 e 44. Então, coloque aí o livrinho, pegue logo o livro de vocês e coloque aí do lado. E preste atenção no slide que a tia vai fazer uma revisãozinha sobre hidrografia. A tia falou um pouco na semana passada e a tia vai reforçar novamente sobre a hidrografia. Os rios do Brasil. Grande parte dos rios do Brasil nunca seca. Eles são chamados de permitentes ou perenes. Nós já falamos sobre isso na última aula, por isso que a tia está fazendo uma revisãozinha antes de nós responder a nossa atividadezinha, para vocês lembrarem novamente sobre os rios e sobre as bacias hidrográficas. Então vamos lá. Nas áreas mais áridas do Brasil, alguns rios secam durante o período do ano, na seca. Estes são os rios temporários. O rio secou, ele é temporário. Eu na última aula dei até uns exemplos para vocês, né, do rio Sambi, do rio Catinguinha. Esses rios são rios temporários, que só tem água no período da chuva. Esses rios de planaltos correm em terrenos irregulares e apresentam desníveis que formam quedas de água, que é a cachoeira. Os rios de planalto podem ser aproveitados para a construção de usina hidrelétrica. O relevo é tão importante para a hidrografia porque a maioria desses rios brasileiros, principalmente os rios que fornecem energia, que é aproveitado para a construção de usina hidrelétrica, eles são rios de planalto. Rios
para a construção de hidrelétrica, para a construção de usinas, para a construção de usinas hidrelétricas, são rios de planaltos. A água do rio é um recurso natural, fundamental para os seres vivos. Precisamos cuidar dos rios para preservar a água doce, que garante o nosso abastecimento e também o das futuras gerações. Então, por isso, nós precisamos preservar os nossos rios de água doce, porque nós sabemos que os rios, as lagoas, os açudes são de água doce. Agora nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. A tia só está fazendo uma revisãozinha, porque nós já falamos sobre isso, aí a tia vai reforçar novamente para a gente poder ir para a nossa atividade. Então, fiquem atentos. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de terras banhado por um rio principal e seus afluentes. Então, olha, se vocês observarem, se vocês lembrarem do formato de uma folha de couve, vocês podem observar uma folha de couve que no caule, ali na folha, é o rio principal. E aquelas raminhas, aqueles cheios de raminha, de fios, de ramificações na folha, ali são os afluentes. Eu estou fazendo uma comparação de uma folha de couve, porque ele é bem parecido se você for observar na imagem. Uma folhinha de couve, tem o caule e tem aqueles seus afluentes. Digamos que o caule ali da folha é o rio principal. E as ramificações da folhinha são seus afluentes. E esses afluentes são as bacias secundárias. Nós temos as bacias principais e esses seus afluentes, que são os rios menores que despejam no rio principal. Esses são seus afluentes. Afluentes são esses rios menores que despejam no rio principal. As principais bacias hidrográficas, nós temos a bacia amazônica, bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio Tocantins e a bacia do Rio Paraná. São 4 bacias principais. Eu havia falado para vocês que parece uma folhinha de couve, né? Não, ó. As ramificações dos rios. Tem o rio principal e as ramificações são os seus afluentes. A bacia amazônica. O rio Amazônica encontra no Brasil com o nome de Solimões. Mas quando encontra as águas do Rio Negro, passa a ser chamado de Amazonas. O rio Amazonas, ele não nasce com esse nome, não. O rio Amazonas entra no Brasil com o nome de Solimões. Só depois que ele se encontra com o Rio Negro, que ele passa a ser chamado de Amazonas, o rio Amazonas. Esse rio Amazonas nasce no Peru. A nascente dele fica lá no Peru. O rio Amazonas é o rio maior do mundo. É um rio maior do mundo. E esse rio tem seus afluentes. Na margem esquerda, nós temos o Rio Negro, o Paru, Jari. E nas margens direita, nós temos a Madeira, Tapajós e Xingu. Esses são os afluentes do rio Amazonas. Tem o rio no meio aí principal, né? E essas ramificações são seus afluentes. Por isso que eu comparei com a folha de couve, porque tem o caule principal ali da folha e as ramificações são seus afluentes. Nós temos também a bacia do Rio São Francisco. O principal rio é o Rio São Francisco. Ele também é conhecido como Velho Chico. Tem um longo trecho navegável em áreas de planície. Tem um grande potencial hidrelétrico nas áreas de planalto. Por isso, eu falei para vocês que os rios planalto servem principalmente para as usinas hidrelétricas. Tem um grande potencial hidrelétrico, os rios de planalto. Nós temos a bacia do rio Tocantins. Qual o rio principal? Tocantins.
Os afluentes principais, Araguaia. Os rios dessa bacia abastecem a população local, irrigam as áreas agrícolas e são usadas para os transportes de grãos produzidos na região. Na bacia do Rio Tocantins, encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. Então, se tem uma usina hidrelétrica, ele é Rio de Planalto. Aí, estou mostrando as fotografias para vocês. Rio de uma geração de energia, uma usina hidrelétrica, navegação. Nós temos a bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná, o rio principal é o Paraná. É um rio muito importante para a produção de energia. Afluentes importantes, Tietê e Paranapanema. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores do mundo e fica na bacia do Rio Paraná. A maior usina hidrelétrica do mundo fica na bacia do Rio Paraná, que é a usina de Itaipu. Agora nós vamos fazer uma revisãozinha, ver se vocês lembram. Nós vamos fazer uma revisão e depois nós vamos para a nossa atividade. O rio permanente ou perene não seca nunca. O rio temporário secam na época da seca, quando não chove. Os rios de Planaltos têm terrenos irregulares e cachoeiras. São importantes para a produção de quê? Energia hidrelétrica. Os rios de planície são importantes para vias de transporte. Nós podemos citar um rio de planície, o rio Amazonas. É um rio de planície, é próprio para via de transporte, pois não apresenta cachoeiras no seu curso. A bacia amazônica é muito utilizada como via de transporte pela população ribeirinha. A bacia do Rio Paraná é muito importante para a produção de energia. A bacia do Rio São Francisco também tem uma usina hidrelétrica. Então, essas bacias hidrelétricas que se encontram em Planaltos é propícia para usinas hidrelétricas, para a produção de energia. As bacias de planícies são propícios para navegação, que é um exemplo aí da bacia amazônica, é propícia para navegação. Nós temos o rio também serve para quê? Para lazer, navegação, pesca, produção de energia. Então, tudo isso, o rio é muito utilizado para esses fins: lazer, navegação, pesca e produção de energia. Nós temos de Rio de Planalto, que serve para a produção de energia, é muito eficaz para a produção de energia. E Rio de Planície, que é propício para a navegação. Agora nós vamos para a nossa página 43 e vamos responder nossa atividade. Página 43 e 44. Para responder agora com a tia. Vamos lá? Na primeira questão, observe as características apresentadas abaixo e pesquise e escreva a resposta correta. Então, vamos lá. Letra A. Então, a parte dos oceanos que banha os continentes. Qual é? A parte do oceano que banha os continentes é o mar. Letra B. Água propícia para o consumo humano. Qual é a água propícia para o consumo humano, pessoal? Nós podemos beber, que é saudável. É a água potável. Um lago pequeno. Se é um lago pequeno, é uma lagoa. A resposta é lagoa. Letra D. O corpo hidrelétrico artificial. Você pode colocar um corpo hídrico artificial. Você pode colocar um açude, um lago artificial. Então, vai ficar açude e lago artificial. Segunda questão. É para completar, meus amores. Preste atenção. Nós temos um quadro aí roxo, rios, correntes, riachos, e um quadrozinho na cor verde, oceanos, salgados e mares. Então, nós vamos completar essas palavrazinhas que está na cor roxa e na cor verde
a letra A e a letra B. Então, preste atenção. Letra A. Os rios e os riachos são correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Então, na letra A, você vai completar com essas palavrinhas. Rio, riachos, correntes. Com o quadrinho roxo. Com as palavrinhas que está no quadro roxo. Rios, riachos, correntes. Agora nós vamos para a letra B. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgadas que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, na letra B, as palavrinhas do quadro verde vai ficar assim: oceanos, mares, salgada. Essas palavras que você vai completar. A palavrinha do quadrinho verde. Você vai colocar na letra B, oceanos, mares, salgada. Agora nós vamos para a nossa página 44. Na questão 4 é muito fácil, porque isso aí vocês vão tirar de letra, porque é para colocar as partes de um rio. A primeira palavrinha aí que fica acima, qual é o nome? Nascente. Onde o rio nasce. No segundo quadrinho, logo abaixo da palavrinha nascente, você vai colocar o leito, por onde o rio corre. É o leito. Abaixo do leito, você vai botar o quê? Olha aí, saindo uma ramificaçãozinha aí de um rio, desaguando no rio principal. Esse rio pequenininho é chamado de quê? Afluente. Afluente. E essa palavra abaixo do afluentes vai ficar o quê? Margens. Aí a margens. Nós temos margens esquerda e margem direita, mas aí tá pedindo só para você colocar uma palavrinha. Então você vai colocar margens. E o último, onde fica perto desse barquinho, você vai colocar foz. É aonde o rio despeja sua água. Ele pode despejar suas águas em outro rio ou no mar. Quinta questão. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para regiões mais secas, como a região Nordeste? Escreva abaixo. Então, ele está perguntando principalmente para a nossa região. A nossa região qual é? Nordeste. Nós moramos no Nordeste. A região Nordeste nós moramos. Você vai responder assim: o açude possibilita o uso de água na agricultura, na indústria e no abastecimento de povoações. Para isso, os açudes servem para possibilitar o uso de água na agricultura, na indústria, no abastecimento de povoações. No Nordeste, ele cita aqui o Nordeste porque o Nordeste é muito carente de água. Então, esses açudes são feitos principalmente aqui na região Nordeste, porque a seca é mais prolongada do que em outras regiões. Observe a tabela, sexta questão. Observe a tabela abaixo e encontre a resposta de acordo com o código. Então, você vai olhar esses códigos e vai responder. Letra A. Os rios que nunca secam são chamados de quê? Perenes. Os rios que não secam são chamados de rios perenes. Os rios que secam em determinado período são chamados de quê? Temporário. Se eles secam, só tem água no período da chuva, então eles são chamados de rios temporários. Pesquise e responda. Sétima questão, pesquise e responda. Letra A.
Na 7ª questão, meu amor, na letra A. Qual é a origem do nome do Oceano Atlântico? A origem é o nome de Atlas, filho de Netuno, o deus dos mares. Olha que interessante. O nome de Atlas, filho de Netuno, o deus dos mares. A origem do Oceano Atlântico. Ele tem essa origem. A letra B da 7ª questão. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? Isso é muito fácil. Qual é a maior bacia do planeta, pessoal? Nós falamos que tem o maior rio, maior bacia hidrográfica. O rio Amazonas. E agora na letra C da 7ª questão. Qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? Tem o mesmo nome da bacia hidrográfica São Francisco e o Rio São Francisco. Viu na nossa revisãozinha? Na nossa revisãozinha que eu acabei de falar, que nós acabamos de ver, o rio principal é o Rio São Francisco. Tem o mesmo nome, Bacia São Francisco e Rio São Francisco, com o mesmo nome. Como também é conhecido o Rio São Francisco? Teve até uma novela da Globo, não foi? Com esse nome. Então, o nome desse rio, qual é? Como é chamado também? Como é conhecido o Rio São Francisco? Velho Chico. O Rio São Francisco é também conhecido como Velho Chico. Então, a nossa tarefinha de hoje, né? Nossa atividadezinha de hoje, do livro didático. Quem não acompanha a correçãozinha, tá aí no slide para vocês conferir, ver se tá tudo ok. Todo mundo aí fazendo a tarefinha, fazendo a nossa atividadezinha. E bom dia a todos. Um cheiro.